Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e está começando mais um vídeo nesse nosso canal lindo e maravilhoso. Que canal é esse, meu Deus do céu? É o Mundo Money, seus coisa maravilhosa. Estamos aqui com um convidado ilustre. Se você quiser saber tudo sobre franquias e como crescer um negócio do zero, estamos aqui com um especialista em negócios. Ninguém mais e ninguém menos do que ele. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele, Reinaldo Zanon! Obrigado, Thiago. Agradeço a presença de estar participando aqui do teu canal. É uma honra ter te conhecido, um prazer estar aqui com você. É nóis, seu lindo. Nossa, nessa onda de coronavírus que a gente tá vivendo agora, vai ter que beber álcool em gel, né? Não? Vamos lá, vamos cair pra dentro. Mano, tô muito feliz, de verdade, de coração mesmo, de você estar aqui com a gente pra gente poder bater esse papo. E eu quero pedir autorização pra gente fazer, então, o download do seu cérebro para esse vídeo. Vai ser muitos dados, vai ficar pesado baixar esse arquivo todo, mas a intenção é que a galera de casa consiga aprender um pouco sobre esse universo de franquias e sobre esse mundo dos negócios, da maneira como você vive, como você enxerga. E eu acho que a gente vai aprender muito hoje aqui. Não, legal, Thiago. O prazer é meu, eu tô à disposição aí. Pode perguntar o que quiser que eu vou responder aqui. Que não tem tempo ruim, não. O que quiser. O que quiser que eu vou responder. Ah! Fechou! Vamos lá, ó. Hoje todo mundo vê, você hoje tem mais de, sei lá, 1.700 franquias. Tem franquia espalhada pelo Brasil inteiro, de diversos nichos, né? Como desde alimentação, rede de restaurantes, franquia de seguros e uma porrada de coisas. Como é que começou? Por que franquias? Por que você decidiu criar esse negócio de franquias? Como é que tudo começou? O que aconteceu que eu queria deixar bem claro, Thiago, que se eu conseguir ter sucesso, qualquer pessoa consegue. Eu quero voltar um passo atrás. Eu sempre fui aquele aluno mediano. Eu nunca fui o melhor aluno. Eu também nunca fui. Só que o problema é quando você é um aluno mediano e você tem duas irmãs CDF em casa. Aí ferrou. Aí ferrou. É que eu era um aluno mediano, mas meus irmãos eram pior que eu na escola. No teu caso, você tava perdido. Tava né? ferrado. Ó, minha irmã mais velha se formou na GV, na Getúlio Vargas. A minha irmã caçula foi a primeira colocada da Unesp. Fez agronomia. Agronomia. Minha outra irmã é formada em quê? Administração de empresas. E assim, se elas tirassem nota 8, elas ficavam tristes, choravam. Eu, quando eu tirava o 8, cara, eu comemorava o mês inteiro, né? E assim, a grande preocupação do meu pai era que meu filho vai ser da vida, porque ele não gosta de estudar, era tímido, eu era extremamente tímido. Então, se tinha aquela pessoa que tinha de tudo pra dar errado, eu era aquela pessoa. E aí meu pai começou a falar assim: filho, se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar muito. Você vai ter que trabalhar muito. E começaram a falar várias mentiras. Eu não sou contra o estudo. Mas se o que ele me falou fosse verdade, Luiz Helena Trajano não seria bilionária. Silvio Santos, então, não seria... Esquece. E a gente acredita como verdade. Eu comecei a me olhar e falei: cara, eu sou um nada, eu sou um ninguém, né? Vamos... Não sei se pode falar palavrão aqui ou não. Manda ver. Eu me senti um bosta. Essa era... Nossa, Chico! Essa era a verdade. Você tá de zoeira comigo. Eu tava esperando o pior palavrão do planeta Terra. Mano, eu posso falar palavrão? Não pode. Eu me senti um bosta. Para, não acredito. Ai, caramba. Porque, cara, as pessoas falavam que eu tinha aquele perfil assim pra não dar certo. E aquilo ali tava me bloqueando mentalmente. Foi aí que eu comecei a trabalhar com meu pai na corretora de seguros, a corretora familiar. Não gostava de trabalhar lá. E eu comecei a procurar oportunidades através da internet. E quem tem um ditado que diz: quem procura acha. Eu conheci uma oportunidade que mudou a minha vida. Não foi um negócio, mas foram os mentores que eu tive. Porque esses mentores começaram a mudar a minha maneira de pensar e de me enxergar. Isso aí, só pegando um gancho no que você falou, tem muita gente que acha que vai chegar sozinho, né? Eu falo o seguinte: não existe pódio sem técnico. Exatamente. Então, o técnico de futebol é um ex-jogador de futebol. O técnico de natação é um ex-nadador, entendeu? Então, normalmente o técnico é alguém que já chegou onde você gostaria de chegar e agora ele volta, te pega na mão e fala: ó, é exatamente isso que você deve fazer para você chegar ainda mais longe do que eu cheguei. Então, acho que esse é o papel do mentor, eu acredito, né? Com certeza, cara. E fez tanta diferença na minha vida porque fui virar vendedor de produto para emagrecer numa empresa de marketing de rede, multinível, né? E eu sofri muito preconceito, Thiago. Sabe a única pessoa que me apoiou? Meu pai. Seu pai te apoiou? Ele me apoiou.
porque ele nunca tinha me visto tão empolgado com alguma coisa. Ele viu um brilho nos meus olhos. E aí ele que resolveu acreditar em mim. Os meus amigos começaram a tirar sarro na minha cara, porque eu usava um bottom assim, perca peso agora, pergunte-me como. Um bottom ridículo, cara. Cara, até eu nesse vídeo ia tirar sarro da tua cara, velho. Ai, cara, amiga é pra essas coisas, né? Tipo, um botãozão, perca peso é foda. Mas meu pai falou, tem alguém ganhando dinheiro? Tem. O produto funciona? Funciona. Minha mãe começou a usar o produto, ela perdeu 30 quilos com o produto. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, muito dinheiro jamais que eu tinha visto na minha vida. Eu comecei a ganhar com 22 anos de idade, mais de 15 mil reais por mês. Hoje eu tenho 37 anos de idade, a gente tá falando de em 2005 isso. E aí a gente resolveu desengavetar um sonho antigo da minha mãe em 94, quando iniciou o franchise no Brasil. Minha mãe foi para Atlanta e fez um curso que chamava Franchise University. Em 2008, eu e meu irmão, nós desengavetamos o sonho, resolvemos franquear a corretora, e falamos, uau! Pensa o seguinte, a empresa era familiar, mas ela já devia 300 mil para banco, cara. Ela estava sempre tomada, porque meu pai trocava de carro, o sócio dele trocava. Viagem para cá, viagem para lá. Meu pai com 4 filhos, os 4 moraram fora, estudaram fora, fizeram intercâmbio. Nunca faltou nada, mas era aquela empresa da maioria das pessoas, sempre ali controlando a dívida com o banco. E quando a gente franqueou, a gente ia precisar de mais 100 mil reais. A gente não tinha esse dinheiro no caixa. Meu pai falou, bom... Quem deve dos 300, deve 400. Franqueamos. Começamos a trabalhar um ano, não deu resultado, porque a gente estava com o público-alvo errado, cara. Um ano inteiro, sabe quantas franquias a gente vendeu? Uma eu dei e eu vendi 2 franquias. Uma eu dei de graça pro cara. Não, gente, não deu dê certo nada. ou não deu certo? Não, cara, não deu certo. Não dê nada de graça pra ninguém. As pessoas não dão valor. Não dá valor, né, cara? Aí o que eu fiz? Eu tava indo atrás de quem era corretor de seguro. Eu mudei meu foco. E aí a gente começou a andar. Só que eu falei, cara, eu sou novo, eu tenho 20, eu tava com 26 anos de idade na época, isso em 2008. E eu não tinha credibilidade. Eu falei, eu preciso trazer alguém para fazer um institucional que traga credibilidade. Aí eu costumo dizer que foi o vídeo do milhão. Eu trouxe o Paulo Henrique Amorim, jornalista. Não tinha dinheiro, cara. E foi muito difícil porque o sócio do meu pai, eu nunca vou esquecer, ele não quis entrar na franqueadora. E ele falava, esses meninos vão quebrar a empresa. O que nós levamos 40 anos para construir. Só que meu pai falou assim, cara, quem tá devendo 400, deve 500. Nós pagamos o cachê do Paulo Henrique Amorim e aí foi a virada. Um ano depois, eu fiz o meu primeiro $1 milhão. Depois desse institucional. Mas é assim, a gente foi all-in, né? Que é aquele termo do poker. Tudo ou nada, né? Cara. Quando você tem um propósito e você vai pro tudo ou nada, as coisas realmente acontecem, né? É a diferença da galinha, do ovo, e do porco pro bacon. Pra você ter o bacon, o porco deu a vida dele, a galinha não. É. Então, assim, você tem que ter mentalidade de bacon, você tem que dar sua vida pelo teu projeto, pelo teu engajamento, se você quiser ter sucesso. E quando eu fiz o meu primeiro $1 milhão, meu sonho era ter um Porsche. Só que a história do Porsche é engraçada, que alguns anos antes eu falava para as pessoas assim, ó, quando eu comecei a vender produto para emagrecer, eu vou comprar um Porsche. Passava um mês, meu amigo virava e falava, e aí? Já comprou o Porsche? Ô, fera! Ô, fera, e o Porsche? Ô, fera, e o Porsche? Mas, cara, um mês? Quem que compra um Porsche com um mês, cara? E eu tive que engolir seco. Aí eu comprei o Porsche e aí as pessoas começaram a falar, opa, pera lá. Só que a grande história do Porsche, que um dos meus mentores, que é o Pedro Cardoso, um português, ele fala, Reinaldo, você sempre tem que olhar as coisas do lado positivo. Eu fui num restaurante japonês, parei o carro na frente, assim, pra poder ficar olhando. Não devia ter feito isso. Por quê? Quando a gente começou, eu tava namorando a minha esposa atual, minha Mariana, a gente tava namorando ainda, e aí eu vi uma senhora dando ré, não era tão senhora não, e pá, deu um totó no Porsche. Foi pra frente de novo 2, no terceiro eu não aguentei, cara, o sangue subiu, eu fiquei pé da vida. Vou matar essa velha. Vou matar. Aí eu respirei fundo, eu lembrei do que o Pedro Cardoso falou. Eu respirei fundo, eu pensei, porque ele falou o seguinte, ainda bem que eu tenho um Porsche pra alguém tá batendo. Imagina se ela tivesse dando ré e derrubado uma bicicleta. Então eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas a nossa mente, ela sempre tende a olhar as coisas negativas. Sim. O que aquilo ali pode me ensinar? Cara, eu tenho um Porsche, é só um carro. Eu já troquei, já comprei tudo no terceiro Porsche, inclusive, pra quem tá me assistindo aí, que é daquela época, tá aí, ó. Segura, tá no terceiro. E você, né? Você já comprou quantos, né? Mas enfim, pessoal, o carro não é nada, mas a grande virada, antes de chegar nisso tudo, é Deus, Thiago, porque tudo aconteceu independente de religião, eu respeito todas, eu sempre desenvolvi minha espiritualidade. Eu estava indo numa igreja, o pastor daquela igreja chamou e falou assim, ó, menino, você que tá aí atrás, ó,
Deus mandou te falar que eu tava com muita dúvida de se eu faria franquia ou não. Que você pode seguir em frente, que esse é um projeto bom para você. E eu vejo você com mais de 400 franquias. Você acha que eu acreditei? Claro que não. A gente duvida de Deus, cara, porque para mim era surreal. Como? Como que eu vou ter 400 franquias? É, mas fácil falar. Se falasse que se você fosse virar na esquina e um carro ia te atropelar, você ia sair morrendo de medo. Meu Deus, falou que eu vou... Porque a desgraça a gente aceita de primeira, sem nem questionar, né? Mas o que é bom, a benção, a gente fica... E aí eu comecei o quê? A trabalhar minha fé. Porque, às vezes, o seu mentor, ele acredita mais em você do que você acredita em você. Sim. Mas o negócio é que Deus tá com a gente. Só que a gente, às vezes, não dá a oportunidade de falar com ele, de chamar ele. Então, hoje eu não sei, Thiago. Se a pessoa fala, Reinaldo, qual é o segredo do seu sucesso? Eu não sou mais inteligente do que ninguém. Não tem nada a ver com beleza, não tem nada. Tem a ver com Deus. Se Deus me levou aonde nós chegamos, qualquer um pode. E eu sei que isso é só o começo, porque ele já me deu visão de onde a gente vai chegar. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E eu não consigo sair para trabalhar. Eu falo para todo mundo, sem colocar meu joelho no chão, falar com Deus, agradecer pelo dia, agradecer pela vida, pela comida. Pode não ser, às vezes, a casa que você gostaria de morar, mas pelo lar que você tem, pela sua saúde. Eu não consigo sair para trabalhar sem falar com Deus. Deus é assim, é número 1 na minha vida. Top. Uma coisa, o que você acredita que normalmente são os fatores que fazem um negócio falir no Brasil hoje? O maior fator que os negócios falem no Brasil é falta de liderança e planejamento. Liderança e planejamento. Se você não tiver um planejamento, e parte do planejamento requer um fundo de reserva, você tem que ter um fundo de reserva para poder suportar esses momentos. É uma coisa que acontece com todo mundo. Eu não sei se você passou por essa fase, mas eu já passei por essa fase. Aquela fase que você começa a ganhar dinheiro e pensa que o dinheiro é todo seu. Isso que eu ia falar inclusive disso. A pessoa, ela mistura a pessoa física com jurídica. E aí você vê aquela bolada caindo na conta, aquele dinheiro da empresa, e fala, caraca, tô rico. Exatamente. Eita, nós. Você vê aquele dinheiro todo, você fala, e aí você pega o dinheiro e gasta tudo. E fala, caramba, peraí. Mas aí tem que pagar... Aí você separa, por exemplo, o dia de pagar aluguel, pagar não sei o quê. Só que o movimento do mês seguinte não é tão bom quanto o do mês anterior. E aí você não tinha uma reserva, você não tinha um dinheiro sobrando, ou seja, você não faz sua reserva de emergência, que é pelo menos, 12 meses das contas da empresa pagas. E aí a bola de neve começa a acontecer, porque daí o dinheiro falta e você tem que recorrer a outros meios, como talvez o empréstimo, cartão de crédito, isso, aquilo. No outro mês, se tiver um rombo de novo, isso vai ficando pior. E aí vira uma bola de neve gigantesca, que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Não, exatamente. Nessa linha que você está falando, eu tenho um franqueado. Ele era o meu melhor franqueado que mais faturava. Para você ter uma ideia, em números, em prêmio de seguros, ele chegou a fazer 1,5 milhão mês de prêmio de seguro. Cara, é muita grana. Ele começou a misturar as coisas, esse negócio de junto e misturado. O dinheiro da empresa não é seu. Você tem que determinar um prolabore, uma retirada, e aí ele deixou de pagar imposto, cara. Ai, ferrou. Virou uma bola de neve. Resumindo, ele quebrou, não é nem por falta de faturamento, porque o negócio ficou insustentável, começou a dever DARF para o governo, que ele teve que se revirar, reinventar, abrir uma outra empresa no nome da filha para recomeçar do zero. Então é muito importante, pessoal. Independente de religião, isso é bíblico. Dê a César o que é de César. Não põe a mão em imposto. E gente de mentalidade medíocre que eu falo é pessoa mediana, não gosta de pagar imposto. Gente, eu também pensava assim, só que hoje eu amo pagar imposto. Eu queria pagar, era 10 milhões por mês de imposto. Porque se eu tô pagando 10, eu tô faturando 100. Sim. Então... É o perrengue chique, né? Paga o porque, imposto. Porque, você não via, por exemplo, a minha mãe nunca chegou pra mim, nossa, meu Deus do céu, e esse DARF aqui? Minha mãe nunca reclamou de uma guia de imposto pra poder pagar, entendeu? Ou seja, se você tá puto pelo valor do imposto que chegou pra você pagar esse mês, é sinal que você faturou. Teve dinheiro que entrou primeiro pra você poder... Então, agradece a Deus de você ter imposto pra poder pagar, de guias de imposto pra poder pagar, porque a tua mãe não reclamava desse problema, né? Sabe qual é o problema, Thiago, falando disso daí? Não é que falta dinheiro. É que a pessoa começa a ganhar dinheiro, primeira coisa que o cara faz, né? Vai lá, financia um Honda Civic. Financia um Honda Civic, 100%, vai, já aluga uma casa ou compra aquela casa financiada com dinheiro que não tem, e aí ele começa a pôr a mão no dinheiro da empresa. Então, aí ele mora numa casa que não é dele, é do banco, num carro que não é dele, para parecer uma pessoa que ele não é. Sim. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem tá começando, ao invés de investir nessas coisas, invista em você. Eu sempre investi muito em mim. No começo, eu pegava metade
do que eu ganhava e pagava treinamentos. Treinamento, desenvolvimento pessoal, mudança de mindset, mudar aí seus drives mentais, como diz o Pablo, né? Mudar os seus drives mentais é essencial para você poder ter tudo o que você quiser. Porque primeiro você tem que ser. O bolso, ele é consequência da pessoa que você se torna. Então eu sempre investi muito. E quando eu ia num treinamento, eu achava assim, aquele assento lá na frente, o diamante, que vamos supor, uma cadeira normal custa 500, 600 reais. Lá na frente era 5 mil. Eu falava, isso aí é para dar dinheiro pro dono do evento. Mas não é. Quem tá sentado lá no de 5 mil são as pessoas que você tem que estar perto. São as pessoas que realmente estão em movimento, fazendo acontecer. Então você precisa pagar caro para estar onde as pessoas certas e pessoas boas estão. Porque tudo na vida é relacionamento. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E o pior é que você falou uma coisa que é muito verdade, né? A empresa é um reflexo do dono. Se o seu negócio não cresce, é porque você não está crescendo. Então, você quer que o seu negócio cresça, você quer que o seu negócio se multiplique, você quer faturar ainda mais, então invista principalmente na maior ferramenta que você usou até agora para fazer seu negócio crescer. Você. Exato. Entendeu? Então, eu percebo que muita gente quer investir num monte de coisa. Não, acho que tá faltando investir em tráfego. Acho que tá faltando investir em mídia. Acho que tá faltando time. Tá faltando isso. Tem que trocar de sede. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que muitas vezes, na maior parte das vezes, o cara deveria virar o canhão do investimento primeiramente para ele como gestor do negócio. E se ele fizer isso, com certeza os ganhos vão se multiplicar. Né? Eu gosto, Thiago, nessa linha de falar assim, use a filosofia Sherlock Holmes. O que é essa filosofia Sherlock Holmes? Você tem que investigar tudo que as pessoas falam. Você não pode acreditar em tudo que estão te dizendo. Infelizmente, banalizaram o coach no Brasil, né? A pessoa fala que, coach não presta. Espera aí, você não pode generalizar. Eu tenho coach há anos. Olha o meu resultado. O que eu diria é que você precisa investigar. Por que coach é ruim? Se todos os grandes empresários, empreendedores, empresas têm mentores, mesa de conselho, que são vários mentores, tem coach. Você tem que escolher um coach que tem o resultado que você gostaria de ter. E não pegar, às vezes, aquela pessoa que está desempregada, fez um cursinho de coach e vai querer te ensinar algo que ela não é. Então, assim, o problema não é a profissão. O problema é que você não usa a lupa para escolher o coach ideal, seu mentor ideal. Então a dica que eu poderia dar é escolha uma pessoa que tem aquele resultado que você gostaria de ter. Isso é essencial. Reinaldo, eu quero ser bilionário. Você pode ser meu mentor? Eu vou te dizer não. Mas por que não? Porque eu não sou bilionário ainda. Se você quiser ser multimilionário ou milionário, eu posso te ensinar. Você tem que procurar alguém que já é bilionário. Então, e eu tô dando só um exemplo, Thiago. Assim, você quer ganhar 50 mil por mês? 10 mil por mês? Se aconselhe com alguém que saiba ganhar 10 mil por mês. Então vamos lá. Você entrou no mérito legal. Então porque o cara de casa, enquanto você tá falando, o cara de casa falou assim, ele poderia me ensinar, né? Então vamos lá. Qual conselho você daria, a maneira mais simples hoje, pra alguém ganhar 10 mil reais por mês? Pode utilizar qualquer ideia. Cara,